Começa nesta sexta-feira um dos campeonatos mais aguardados do calendário internacional de esportes eletrônicos, o Mundial de Free Fire. Com participação de Loud e Fluxo, o Brasil tenta o bicampeonato na competição e ampliar ainda mais a hegemonia neste game. E no vídeo de hoje eu vou te dar o guia completo sobre a competição, os horários, os participantes, as polêmicas que antecederam o torneio e também o retrospecto e por que o Brasil é tão favorito nesta competição. Tudo isso você confere agora. Mas antes, aquelas dicas de sempre. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve por aqui, ative o sininho e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente. E claro, agradecer vocês, já que a gente bateu a marca de 10 mil inscritos aqui no meu canal. Quero deixar aqui o meu muito obrigado para vocês que de alguma forma acompanham o meu trabalho. E se você quer fazer parte deste mundo de esportes eletrônicos, é jornalista ou estudante de jornalismo ou quer simplesmente conhecer mais sobre essa área, eu lancei o meu curso sobre jornalismo em esportes, os links estão aqui na descrição e agora está na hora da gente saber tudo sobre o Mundial de Free Fire 2021. Muito bem, como eu falei no início do vídeo, nesta sexta-feira começa a segunda edição do Free Fire World Series. A primeira edição desse torneio foi realizada aqui no Brasil em 2019, na Arena Olímpica da Barra da Tijuca. Naquela ocasião, Corinthians e Loud disputaram o campeonato e o Timão chegou até o título mundial, capitaneado por Nobru, que inclusive foi considerado o MVP daquela competição, o melhor jogador do mundo e agora, inclusive, vai voltar ao torneio. O Free Fire World Series teria a sua segunda edição no ano passado, novamente aqui no Brasil. Mas por conta da pandemia, o torneio foi cancelado e não tivemos nenhuma edição no ano passado. Ele será retomado agora em 2021, lá em Singapura. O Brasil, claro, foi tirado de país sede, uma vez que aqui a gente tem um controle completamente desordenado da pandemia nas mãos do nosso presidente Jair Bolsonaro. E por isso, a gente também vai perdendo aí os torneios internacionais de esportes que já começam a voltar em outros países do mundo. O torneio será disputado em Singapura, que aliás é o país sede da Garena, país asiático que experimentou um grande crescimento nos últimos anos. Desta vez, o torneio terá 18 participantes. 4 deles foram excluídos da competição por conta do agravamento da pandemia e regras mais rígidas que Singapura impôs a alguns países que passam por momentos graves da pandemia. Da Índia foram excluídos 2 times, a Team Elite e também a Galaxy Racer. De Bangladesh foi excluído o Team Riot e, por fim, o paquistanês Team TG. A justificativa para a exclusão destas equipes é porque o governo de Singapura impôs regras mais rígidas para os viajantes destes países que têm o controle da pandemia ruim neste momento. O Brasil, que infelizmente é um dos líderes em número de casos e mortes de coronavírus, ficou fora dessa lista e, portanto, Loud e Fluxo foram confirmados na competição. O jogador do Fluxo, FAC, foi diagnosticado com o novo coronavírus assim que desembarcou em Singapura. Vale lembrar que os jogadores foram testados quando saíram do Brasil e também quando chegaram até o país sede da competição. A Garena inicialmente não falou sobre o assunto, só foi se manifestar 8 dias depois, quando a imprensa começou a investigar o caso. Aí fica a dúvida, a Garena iria ser transparente com os seus torcedores e informar o caso de coronavírus? Eu tenho minhas dúvidas. Mas a pandemia do coronavírus impactou diretamente o campeonato, seja com um jogador contaminado, como eu falei anteriormente, e felizmente não teve sintomas graves e já está completamente recuperado, e também os 4 times que foram excluídos da competição. Isso fez a Garena alterar o formato de competição e eu te explico ele agora. Mas antes da gente falar sobre o formato de disputa, é claro que os jogadores não estão atrás apenas do troféu e da consagração internacional. Tem uma bolada também envolvida. E o Mundial de Free Fire vai distribuir 2 milhões em prêmios. E com o dólar lá nas alturas é só fazer as contas, né? 2 milhões de dólares hoje equivalem a 10,6 milhões de reais. Só o vencedor vai ficar com 500 mil, que é 2 milhões e 600 mil reais. Tá bom ou não tá?
Agora sim, o formato de competição. Serão 2 dias de Mundial de Free Fire. O primeiro na sexta-feira e o segundo no domingo. Ambos começando às 10 horas da manhã. Um fuso horário muito bom para os brasileiros que querem acompanhar a competição. Nesta sexta-feira, portanto, começa uma espécie de fase de entrada, que são os times segundos colocados nas principais regiões do mundo e também os primeiros colocados da Europa e também de Singapura. São 9 times disputando esta fase do torneio e a Loud está lá. Portanto, destes 9 times que vão disputar essa fase de entrada, os 3 melhores conquistam classificação para a fase final do torneio, que será disputada no domingo. E a fase final do torneio será disputada por 12 times. 9 deles já estão classificados por ter sido campeões das principais regiões do game, que é o caso do Fluxo aqui no Brasil. E também completa essa fase final os 3 times que serão classificados daquela fase de entrada que eu falei anteriormente. Tanto a fase de entrada quanto a fase final do torneio será disputado em 6 quedas nos 3 principais mapas do game: Bermuda, Kalahari e também Purgatório. O sistema de pontuação será idêntico ao da Liga Brasileira de Free Fire. Cada bate vale 1 ponto e cada buia vale 12 pontos. Os critérios de desempate são pela ordem o seguinte: os números de buias e também o número de abates. Caso 2 equipes fiquem empatadas no número de pontos, esses critérios de desempate serão observados. E como será eleito um MVP da competição? Bom, aí eu achei um pouco controverso, né? Porque na minha concepção, o MVP do torneio tem que ser o melhor jogador. E no caso do Mundial de Free Fire, é uma espécie de eleição automática. O MVP do campeonato é automaticamente o jogador com o maior número de abates da equipe campeã. Ou seja, não há nenhuma possibilidade, ainda que um jogador tenha destruído na competição, se o seu time não foi campeão, ele não será em nenhuma hipótese um MVP do torneio. Bom, e como chegam os brasileiros para esta competição? Começando pela Loud, que vai disputar a fase de entrada, os 2 times, claro, cercados de muitas expectativas. A Loud vai disputar a competição pela 2ª vez consecutiva. Esteve lá em 2019, não alcançou o título, mas vai disputar a competição novamente. E claro que isso confere uma experiência, sobretudo em saber como lidar com esses eventos internacionais e também adversário de outros países. A Loud também tem 2 jogadores que disputaram o Mundial de 2019 e são remanescentes agora em 2021, o que aumenta o grau de experiência da Loud neste tipo de competição. E ainda falando sobre a Loud, saindo um pouquinho da esfera esportiva, o time terá um documentário no Globoplay chamado Just a Little Game. O esporte, que já está acostumado a colonizar YouTube, Twitch, agora está chegando também nos grandes players de streaming, de documentários, filmes e etc. Uma grande opção para quem é torcedor da Loud e também para quem é torcedor do Free Fire e fã de esportes eletrônicos, este documentário que vai mostrar os bastidores do time em busca do título mundial de Free Fire. Feito a dica aqui, Just a Little Game no Globoplay. E agora sim, falando do Fluxo, atual campeão da LBFF e vem cercado de muita expectativa, esta nova organização que já nasceu gigante. E claro, tem como líder e capitão da sua equipe o Nobru, que foi considerado o melhor jogador do mundo em 2019 e agora está de volta aos palcos internacionais. É sem dúvida nenhuma o maior nome do jogo aqui no Brasil, não só esportivamente falando, mas também como grande personalidade do game. E tem ao seu lado também uma equipe bastante qualificada, destacando aqui o Japa BKR, que foi considerado o melhor jogador de Free Fire no Prêmio Esportes Brasil do ano passado. O time já está na fase final do torneio, disputa o título no domingo e quem sabe Loud ou Fluxo trazem de volta para o Brasil este título tão esperado pelos brasileiros que, sem dúvida nenhuma, são tão amantes do Free Fire. E eu quero saber, Loud e Fluxo, quem é que tem mais chances de ser campeão mundial e para quem vai a sua torcida? Deixa aqui nos comentários para a gente começar a esquentar esta competição que começa na próxima sexta-feira. E olha, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve por aqui, deixe o seu like e, claro, compartilhe com seus amigos para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E olha, se você pode e quer fazer uma contribuição com o meu canal, aqui na descrição tem o meu clube de membros. Você vai poder sugerir pautas e, quem sabe, também participar aqui com a gente nos nossos vídeos. Tá na hora da gente colocar o relógio para despertar, se assim como eu, você gosta de acordar tarde para as 10 da manhã, a partir de sexta-feira, torcer pelos brasileiros no Mundial de Free Fire. E aí, quem será que vai ficar com esse título? Eu vejo vocês em uma outra oportunidade, um grande abraço e até lá!